aqui. E vamos puxar o nosso quadrinho branco, né? Puxando o nosso quadro branco aqui. O assunto que eu separei para vocês, para a aula de hoje, é o assunto integrais por partes. Pessoal, quando que vocês vão usar integrais por partes, tá? Não é uma regra, é uma constatação que eu tenho, assim, tá? De tempo de prática usando. Vocês sabem, já perceberam que não existe regra do produto, nem regra do quociente para integral, né? Então, quando a gente tiver produtos ou quocientes, tá? Envolvendo funções distintas, tá? Distintas que eu falo, pessoal, é no sentido de terem características diferentes, tá? Depois, quando eu vou fazer a explicação, quando eu for fazer o exemplo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. É quando forem funções muito diferentes, tá? Uma da outra, que não combinem em nada. Se vocês lembrarem, a técnica da substituição, ela tinha como pressuposto básico que as duas partes tinham que combinar. U e DU combinava uma coisa com a outra. De certa forma, fechava uma espécie de coincidência, né? Fechava uma espécie de coincidência para a gente fazer a troca, e ficava tudo em U. Importante, quem não lembra bem da integral por substituição, volta no material lá, porque vai ser essencial, tá? Vamos continuar usando. E já nessa técnica aqui, pessoal, as coisas são bem diferentes uma da outra. Então, por isso, o nome integral por partes, porque a gente trabalha com duas partes diferentes. Vamos para a fórmula, então. Eu estou só fazendo um lembrete aqui, vocês têm isso aqui no vídeo, tá? Mas só para vocês terem um lembrete aqui de como é que vai funcionar. A fórmula é a seguinte, tá? A função vai ter esse formato aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como identificar. E a parte que vocês vão usar efetivamente é essa aqui. O V menos integral de V vezes DU. O professor Fernando Grindes, do canal Matemático, ele diz que essa fórmula a gente decora assim, ó. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Tá decorada a fórmula, tá? Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Ok. Qual pressuposto básico tem essa técnica, pessoal? Que vão ser duas partes, tá? Uma parte é o U e outra parte é o DV. Então, é essencial identificar o U. A gente vai, no primeiro momento, identificar o U e o que sobrar vai ser o DV. Então, a gente vai, vou botar aqui número 1. Identificar o U e o que, vou botar entre aspas, sobrar é o DV. Tá? Aí, para identificar o U, tem um esqueminha, tá? Que é o esqueminha do LIATE. LIATE. A gente vai olhar para a nossa integral e vai olhar em primeiro lugar. Tem alguma parte que é logarítmica? Se tiver uma parte que é logarítmica, vai ser a mais forte. Em segundo lugar, inversa. A inversa seria a segunda mais importante. Terceira, algébrica. Tem alguns professores que vocês vão assistir, vão acompanhar, eles falam aritmética, tá? Mas eu prefiro falar algébrica. T, trigonométrica. E exponencial. Então, lembrando, pessoal, uma função logarítmica, log de x, ln de x, ln de 4x e assim por diante. Funções inversas. As funções inversas são aquelas que envolvem arcosseno,
arco tangente, arco secante, tá? É a função inversa. Algébrica ou aritmética, conforme alguns professores falam, são as mais simples, tá? Deixa eu botar um exemplo aqui para vocês. F de x igual a x ao quadrado mais 6. Tá? As funções mais regulares, que são compostos por termos algébricos. Trigonométrica. Seno, cosseno, tangente, tanto faz. E exponencial, qualquer função que envolva e. Tá? Então, essa aqui é a lógica para a gente identificar o que vai ser o nosso U. Tu vai olhar assim para a tua função, tu precisa, no primeiro momento, identificar o U e o que sobrar é o DV. Esse é o primeiro passo, tá? Depois a gente vai aplicar a fórmula. Eu só acho que eu vou dar um segundinho aqui para vocês printar, que eu vou querer usar o quadro todo para fazer os exemplos. Dando um segundinho aqui para quem quiser printar, para depois copiar, para depois organizar o caderno. Vamos para os exemplos, que eu acho que nos exemplos vocês vão se entender melhor. Vamos lá, então. Vou fazendo alguns exemplos aqui, tá? Vocês sabem que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me pedir. Se precisar, eu faço mais. Então, vamos supor que vocês se depararam com essa situação aqui. Antes de qualquer coisa, tá, pessoal? Antes de aplicar fórmula, vocês vão pegar uma avaliação, por exemplo, vai ter 10 integrais para fazer. E não vai estar explícito qual técnica tem que usar. Então, a gente precisa ter um olhar de observar a função e saber que técnica a gente vai usar. Vocês reparem uma coisa aqui, tá? Tem uma multiplicação, esse pontinho eu nem precisava colocar. E aqui eu tenho um termo que é algébrico, x, e aqui eu tenho um termo que é trigonométrico, seno de x. Vocês percebem que uma coisa não combina com a outra, tá? Que x pertence ao universo da álgebra e seno pertence ao universo da geometria. São coisas muito diferentes. Ao contrário da técnica de substituição, que as coisas eram parecidas, tá? Então, é isso aqui que caracteriza uma integral por substituição. A gente olhar e perceber que tem duas partes que são muito diferentes, e é isso que dá o nome para a técnica. Ok, você detectou isso. Ok, percebi que é uma técnica de integral por partes. Então, eu vou usar a regrinha do Liat. Tá. Liat, logarítmica não tem, inversa não tem, aqui tem, ó. Tá? Tu tem uma parte aqui que é algébrica. Esse vai ser o teu U. O que sobrar, pessoal, é o DV. Tá? O que é o DV, então? O que sobrou? Seno de x dx. Tá? Então, esse aqui é o segundo passo. Vocês detectaram ali que... primeiramente, vocês detectaram que é uma técnica de integral por partes. Segundo, usaram o Liat, perceberam o U, que sobrar o DV. Agora, vamos lembrar da fórmula. O que a fórmula diz? Que um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Tá? Isso aqui é a formulazinha. Vocês podem decorar, ou se não decorar, podem ir lá no material também. Mas o que é importante a gente ter de clareza dessa forma? Ó, isso aqui é integral, né, que vocês têm aqui. O é o x e o dv é o seno de x dx, e vocês vão aplicar essa segunda parte da fórmula aqui, tá? O que essa fórmula diz? Ela fala de U. Você detectou U. Só que, gente, ela fala de du também, né? Tá? Ela fala de du também. Como é que eu vou obter o du? Fazendo a derivada de u. Já diz o nome, né? du. Derivada du. Eu vou rascunhar aqui
mas na hora de fazer eu vou ser mais objetivo, ó. Meu U é x, né, pessoal? Então, eu vou fazer a minha derivada de U em relação a x. Tá? Estou derivando U em relação a x. Quanto é que a derivada de x é 1, né? E aí, entre aspas, eu vou passar esse dx para o outro lado, multiplicando. Eu vou concluir que meu du é dx. Claro que, de repente, vocês já sabiam isso de cabeça, vocês nem iam fazer tanta enrolação como eu fiz aqui, tá? Mas eu fiz só para demonstrar para vocês. Legal, vocês já têm o U, já têm o du. O que a fórmula pede também? A fórmula pede o V, e ela pede o V em dois momentos. Pede o V aqui, pede o V aqui. Você não tem o V, você tem o dV. Como é que a gente vai achar o V? Fazendo a integral de dV, né, pessoal? Se essa função aqui é a derivada de V, no momento que eu faço a integral, eu volto para a primitiva. Eu vou fazer a integral do seno de x. Que aí é basicamente olhar na tabela, né, pessoal? Não tem... Aqui, às vezes, dá uma integral por substituição, dá alguma coisinha que a gente precisa fazer, mas não é o caso aqui. Eu não vou botar a constante, porque, na verdade, essa integral aqui, ela ficou como se fosse um passo intermediário, tá? Eu vou botar a constante só no final. Então, olha só que interessante que é a técnica. Vocês têm o U, fazem a derivada para achar o du. Vocês têm o dv, fazem a integral para achar o v. Isso aqui só para montar as quatro partezinhas da fórmula. Agora que a gente vai começar a fazer a integral, usando a fórmula aqui, tá? Vamos lá, então. U é o quê? É x. V é o quê? V é menos cosseno de x. Eu só vou botar um parênteses aqui por causa do sinal de menos. Menos cosseno de x. Menos, que é da fórmula. Integral, que é da fórmula. A fórmula pede o v de novo. O que o v é? Menos cosseno de x, que multiplica du. Quem é meu du, por sorte, é tx. Legal. O que eu vou fazer agora? Como eu falo para vocês praticamente toda aula, vou limpar a minha integral. E vou ajeitar a minha função também. Esse sinal de menos aqui no meio tá esquisito. Eu vou jogar ele para frente. Então, eu vou ficar com menos x que multiplica cosseno de x. Lembrando que esse x é uma coisa e esse x é outra. Se quiserem botar entre parênteses para não fazer confusão, podem colocar. Esse x é uma medida de comprimento e esse x aqui é um ângulo, tá? Então, nada de misturar eles. Esse sinal de menos aqui, na verdade, tem o número 1 aqui na frente, né? E vocês lembram que a constante a gente sempre joga para fora. Então, esse sinal de menos aqui, combinado com esse sinal de menos aqui de fora, ele acaba ficando mais. Mais cosseno de x. Legal. Pessoal, integral do cosseno de x é só olhar na tabela, tá? Integral do cosseno de x é seno de x. Então, eu vou ter o quê? Menos x, que multiplica cosseno, aí, mais aqui a integral do cosseno de x, que eu vou olhar lá na minha tabela, que é seno de x, e não vou esquecer da constante. E, pessoal, acreditem ou não, essa aqui é a resposta. Essa aqui é a resposta final. A integral disso aqui é isso aqui. Então, vamos lembrar. A gente vai detectar, que é uma técnica de integral por partes. A gente vai fazer o LIAT para achar qual é o U e qual é o dV. Vamos achar as quatro partezinhas e aplicar a fórmula. Pergunta do chat. Sim, Josimar, eu concordo. É uma técnica bem diferente, né? O Josimar comentou aqui, né, que é diferente, sim. E como a resposta fica, vamos dizer, aberta, assim, né, em relação à questão original. Quando se for uma questão de múltipla escolha,
e a pessoa não sabe fazer, eu acho que no chute raramente ela vai imaginar, né? Porque ela se abre assim no decorrer do processo, né? Então, ela abre mesmo, né? Porque é uma fórmula que ela é aplicada em 4 partes. De repente, vocês estão me estranhando agora, quando vocês estão olhando, mas não é difícil, tá, pessoal? Quando vocês pegarem a prática, vocês vão ver que não é difícil. Agora, daqui a pouco, vocês estão olhando assim, achando que é muito complicado, tá? Mas a lógica é sempre a mesma, tá? Eu vou dar um segundinho para vocês tirar o print, e aí eu já vou fazer mais um exemplo aqui. Tá? E vão lançando as perguntas também, tá, pessoal? Aqui, então, vamos lá. Vamos fazer o exemplo 2, exemplo que está desenvolvido no vídeo também. Integral de logaritmo, tá? A gente vai olhar aqui, ó. Opa, chegou uma pergunta. Pergunta da Catrine. O U vai ser sempre o que vem primeiro no LIAT? Exatamente, Catrine. Exatamente isso, tá? Essa regrinha do LIAT é para a gente detectar o U. Então, vai por preferência, tá? L de logarítmica, I de inversa, A de algébrica, T de trigonométrica e E de exponencial. Então, seguindo essa ordem, é assim que tu vai escolher o U. E o que sobrar é o DV. Exatamente isso. Esse é um dos pulos do gato, assim, para resolver essa questão, sabe? Tá? Vamos para o exemplo 2, exemplo que está desenvolvido lá no vídeo também. É uma integral bem simples, tá, pessoal? Se vocês forem observar, não tem integral de logaritmo natural de x na tabela, só tem derivada, tá? Então, isso é uma coisa que a gente estranha às vezes. Então, uma das maneiras de fazer essa integral aqui é usando a técnica de integração por partes. Então, vamos seguir o que a colega falou ali. Tu vai pensar na regrinha do LIAT. Para que essa regrinha serve? Somente para tu detectar o U. Então, o U é o quê? Ó? Logarítmica. Opa, já deu aqui, não vou olhar o resto, né? Logarítmica. Então, aqui, logaritmo natural de x. Vocês já devem ter percebido no exemplo anterior que eu fiz que tu vai precisar do DU também. Então, tu já pode... Eu gosto de montar assim um do lado do outro, sabe? U, DU, DV, V. Fica as 4 coisas que eu vou precisar e depois eu só aplico a fórmula, tá? E às vezes a gente se organizar assim é um desafio, sabe? Porque quando a gente começa a puxar conta para tudo que é lado, e aí a gente não sabe mais o que está fazendo, quando vê, né? Legal. Então, a gente tem o nosso U como logaritmo natural de x. Eu vou chamar de isso aqui de y, tá? Bom, e eu vou ter que fazer a derivada disso aqui. Vamos botar o nome certo, né? Vamos botar U. Logaritmo natural de x. Tá. Agora, pessoal, agora a gente vai voltar lá para o cálculo 1. Como é que se faz a derivada de uma função logarítmica, tá? Se vocês forem na tabela de derivadas, na regra 7, vou botar R7 aqui, se a tua função, tá, é uma função logaritmo natural de x, a derivada dessa função vai ser derivada de u sobre u. Tá? Mais ou menos, eu resumi um pouquinho aqui, mas é mais ou menos isso que a regra 7 diz. Sendo u aquele que acompanha o ln, tá? Então, vamos usar essa regrinha para fazer essa derivada aqui. O meu u vai ser x, então. Derivada de x é 1 sobre o próprio u, que é x. Então, tá aí, tá feito o processo de derivação. Claro que agora a gente vai ajeitar isso aqui, né? Vamos, entre aspas, multiplicar. Tu tem que a derivada de u, que é o que tu quer, está pedindo aqui para a fórmula, né? Ó, vai passar multiplicando aqui, é dx sobre x. Então, quando vocês olharem, onde é que o professor tirou isso? O professor aplicou a regra 7 das derivadas, porém, fez aqui no rascunho.
Tá? Legal, então. Agora vamos seguir a nossa forma. dv. Lembrando, então, até a pergunta que a colega fez antes, eu vou usar o LIAT para achar o meu U, e o que sobrar é o meu dv. Ó, o que sobrou? Só sobrou o dx. Tu tem o dv e tu quer o v. Isso aqui é uma das aplicações mais evidentes de integral, né? Então, tu vai fazer a integral de dx, que é x. Pronto. Agora que eu tenho os 4 termos aqui, eu posso aplicar a fórmula, né? A fórmula, um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Lembrando que essa primeira partezinha aqui é a própria integral que você tem, tá? A gente vai aplicar, de fato, essa segunda parte aqui. Vamos lá, então. Meu é o quê? Logaritmo natural de x, que multiplica v. Quem é meu v? X também. Menos a integral do meu v. Quem é o meu v? X, né? Que multiplica o du. Quem é meu du? Dx sobre x. Tá? Então, pessoal, como eu não me canso de dizer para vocês, limpar a integral sempre vai ser um processo que vai ajudar vocês, tá? Então, observe uma coisa aqui. Vocês têm um x em cima e um x embaixo. Vocês podem cancelar eles. Está multiplicando por uma coisa e dividindo pela mesma, tá? Então, tu pode simplesmente cancelar. Esse x é uma coisa e esse x é outra. É logaritmo natural de x, tá? Então, a gente não pode misturar esses dois x. Então, para não causar confusão, eu já vou separar, eu já vou jogar ele para frente. Mas isso aqui é só mania minha mesmo, tá? Não é nenhuma regra que diga que seja obrigatório fazer isso. Pessoal, aí olha que beleza que ficou isso aqui, tá? Basicamente, tu vai ter que fazer uma integral de dx, que é uma regrinha lá do começo. Integral de dx é x mais a constante. Tá aí a resposta. Ó, de novo, vale o comentário lá que o colega fez antes. Olha como a integral, de certa forma, se abre, né? Ela se expande. Você tinha isso aqui como pergunta e obteve isso aqui como resposta. Ela se abriu, né? Então, o x apareceu aqui, o x apareceu aqui. Então, essa técnica, ela tem muito disso, né? Então, a gente não pode se guiar, se basear, assim, pelo aleatório, né? Quando a gente está fazendo essa técnica. Tá? Vou dar um segundinho aí para vocês tirar um print. Professor, Oi, pois não? ali no lugar do dv, não tinha que colocar dx, que é o valor do du, dx do x só, porque Aqui, ó, aqui embaixo, né? daqui para cá, né? Quando tu aplicou a fórmula, né? Tu, tipo, tu botou n Ó, lugar de x vezes x. ó, o LIAT me achou o U, né? Tá? Sim, LN, beleza. O que sobra é o DV. Então, meu beleza. DV é o DX, né? Sim. Eu quero achar o V. Como é que eu vou fazer o V? Eu vou fazer a integral de DV, só que eu fiz de cabeça, né? Desculpa, a integral de DX. Ó, integral de DX é X. Só que eu fiz de cabeça. Não, Não... então ainda tudo bem. Oi? Eu digo quando você aplicou a fórmula, depois do lnx ali, tu botou x, não tinha que ser dx. Aqui, Na primeira linha da fórmula. tá, olha só. Aqui, a primeira linha da fórmula, aqui, né? Esse X aqui que eu risquei, tu fala. Do lado, antes do menos. Esse aqui, Não tá. deveria ser dx, porque dv é Tá, dx. ó, vamos para a fórmula. U, ln de x, né? Tá? Sim. Que multiplica V. Quem é o V? X. Ah, tá, entendi. Eu pensei que Isso, começava ali na derivada de u vezes dv. Vai ser coisa isso, igual só. Tá. isso.
Isso aí, Tá, entendi. tá? Beleza. Ó, isso aqui é só a tua Beleza. integral. Isso aqui a gente não vai usar. Ó, menos o Tá, x, que é o tranquilo. mesmo de novo, e o du estava lá em cima. Ok, Felipe? Ok, obrigado. Beleza, beleza. Vou fazer mais um exemplo aqui. Fazer mais um simples, aí depois do nosso café eu vou fazer um que envolva substituição, porque acontece algumas situações, pessoal, que a gente cai de novo em integral por substituição. Vocês viram que a gente faz a integral 3 vezes praticamente aqui, né? Durante esse processo aí. Eu vou fazer uma mais simples aqui, e depois do intervalo eu vou fazer uma que envolva a substituição. Tá. Legal. Você pegou essa função aqui para fazer a integral. O que vai caracterizar para você? Isso aqui é uma integral por partes. Uma multiplicação. X é uma coisa, é algo algébrico, né? E na x é uma exponencial, é outra coisa completamente diferente. Então, vocês percebem aqui, gente, que são duas funções de naturezas muito diferentes, tá? Então, é isso que caracteriza a técnica de integral por partes. O que é importante? Saber qual é o U. Para saber qual é o U, li, a, t. Bah, professor, mas essa aqui deu zebra, tem as duas coisas. Tem a algébrica e tem a exponencial. Aí tu segue a ordem, ó. Sempre assim. Logarítmica tem? Não. Inversa tem? Não. Algébrica tem? Tem. É nessa ordem aqui, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o meu U. Meu U é x. Aí eu já sei pela fórmula que eu vou precisar do du. Eu vou botar dx aqui, eu deduzi no exemplo 1 porque que é dx, tá? Se alguém não entendeu, depois pode me pedir de novo, mas eu acho que vocês entenderam. Eu deduzi isso aqui no exemplo 1. dv, pessoal, como eu falei, é o resto, tá? Ou seja, e na x, dx. Legal. E eu vou precisar do v. Aí a pergunta que o colega fez, como é que eu vou achar esse v? Fazendo a integral de dv, né? Posso fazer, se eu quiser botar o símbolos de integral aqui, eu posso colocar. E a integral de e na x, eu sempre falo que é a mais fácil, é que todo mundo sabe, né? Integral de e na x, por coincidência, é e na x também. É a única que se comporta dessa maneira. Então, essa aqui é que o aluno sempre sabe. Legal. Montei até com uma certa facilidade essas 4 partes que eu preciso, né? E aí eu vou lá para a fórmula. Um dia vi uma vaca vestida de uniforme. Lembrando que essa primeira parte aqui corresponde à função de vocês. Vocês vão aplicar essa segunda parte aqui. Então, vamos lá. U é x, que multiplica v. Multiplica v é e na potência x. Menos a integral. Agora, a gente vai, de uma maneira mais efetiva, assim, a gente vai para a integral, né? Quem é o meu v? E na x, que multiplica du, que para nossa sorte é dx. Legal. Então, aqui vai ficar extremamente simples de fazer. X que multiplica e na x, aqui na frente não tem muito o que fazer. Sinal de menos eu vou deixar ali como está. E integral de e na x, pessoal, é a mais fácil de todas. É e na x. É a regra 5 essa aí, né, professor? Se eu não me engano, Não? é. Isso, regra 5, Ah, tá. exatamente. Ah, tá. E a constante tu não bota lá no V lá, porque tu vai botar no final aqui depois da Eu ia regra? dizer, eu não boto porque eu tenho certeza que eu não vou esquecer ela, né? Sim. Depois ali no final, quando for Isso, integrar, esse final é... exatamente. Eu deixo para colocar no final. Mas Ah, lembrando que eu só beleza. faço isso porque eu não me esqueço, né? Se eu achasse que eu fosse esquecer, eu ia escrevendo aqui. Mais constante. Aí tem Sim, mais constante aqui, mais constante aqui. Constante com constante é o quê? é Outra constante. constante, isso. É, um vai ser qualquer... Tá, Isso. Então, a gente beleza. pega aí, bota ela só lá no final, que ela nos incomoda menos, né?
Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos fazer a nossa pausa para o café, tá? 5 minutinhos para o café, a gente volta nesse mesmo endereço de Zoom, que eu quero explicar umas para vocês que envolva integral por substituição, que a gente tenha que dar uma puxada integral por substituição aí no meio, tá? 5 minutinhos de pausa para o café.